Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma web aula Extratos da Terra. Eu sou Elisete Garcia, coordenadora técnica da empresa Extratos da Terra, e hoje eu venho falar com vocês a respeito de acne, tratamento de acne. A nossa linha Dermosoft Anti-Acne, que trata a solução global, trata de forma global a patologia acne. E essa questão de da gente dizer uma solução global é para tratarmos os gatilhos do problema, para que a gente possa prevenir uma inflamação aumentada ou para que a gente possa prevenir as manchas, porque no passado tratávamos acne de maneira muito secativa, muito inflamatória, nós não pensávamos na pele como um todo, sabe? Nós tratávamos a patologia só. Então, tudo era secativo, tudo era sensibilizante, e de repente a gente acabava tendo uma pele, depois de algum tempo, desidratada, envelhecida, com as manchas. Então, tratar de forma global é tratar de todos esses problemas e manter uma pele hidratada, rejuvenescida, sem manchas e muito menos inflamação. Então, todo tratamento hoje cosmético, todo tratamento estético, ele visa tratar desde o gatilho do problema e não somente o problema. Bom, tratando a acne, então, de forma completa. Se a gente for trabalhar somente o tratamento de forma superficial contra a acne, pode ser que não seja muito eficiente, porque o gatilho ele está em outros problemas que às vezes nem bem o cosmético, nem bem o profissional da área estética pode controlar. É necessário que a gente trate o problema, mas de forma global, observando cautelosamente todas as causas, sabe? Fazendo um estudo mais completo de todos os gatilhos que causam a patologia acne. E dessa forma, a gente vai saber tratar e prevenir. Prevenir a acne ou prevenir que ela seja muito intensa, de um grau muito elevado, muito inflamatório. Nesse caso, então, o ideal é iniciar pelo controle da oleosidade. O controle da oleosidade é o início do tratamento e preservar ou até aumentar a barreira de proteção da pele. Toda vez eu estou falando a mesma coisa, né? Parece muito repetitivo, mas é muito importante. Controlar, aumentar a função de barreira da pele, deixar a nossa microbiota íntegra, a nossa flora de pele íntegra. Porque as bactérias que vivem na nossa flora de pele, que ali habitam, elas vão nos proteger. Tá? Além da oleosidade, além de manter essa função de barreira que é super importante, a remoção das toxinas, também estou sempre falando disso, a poluição, né? A poluição, ela impregna alguns elementos tóxicos na nossa pele e não é fácil remover. E esses agentes tóxicos, eles ficam ali formando radical livre, piorando o processo inflamatório, podendo causar também manchas e envelhecimentos. A gente também deve pensar em prevenir e reduzir aquelas marcas escuras que ficam, sabe? Hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente deve evitar, prevenir. Como fazer isso? De repente, a gente tenta que a inflamação não seja tão intensa e dessa forma eu vou diminuir a possibilidade de cicatrizes e de manchas de marcas escuras, tá? Além de tudo isso, lógico, usando um controle de bactérias que são os ativos bactericidas. Na verdade, quando se trata de acne, a gente está tratando de melhorar a autoestima da pessoa. Acne
ela acomete muito a face, né? Face, colo, pescoço, costas, mas a face, ela tá ali, de frente, é o nosso cartão de visita. E muitas vezes o resultado no descontrole da nossa autoestima ele é muito desagradável para a pessoa, não é? Fora que vira piadinha, sofre bullying. Existem algumas pesquisas que mostram que a acne adulta, principalmente a mulher, é o que leva mais mulheres à procura de tratamento cosmético, estético ou até dermatológico. Então, como ocorre? O que envolve a formação, o aparecimento da acne, para que a gente possa, então, controlar desde a base da patologia. Então, a gente vai no esquema, né? A gente vai pensando nesse esqueminha e pontuando passo a passo. Todo mundo concorda que o fator estresse é fundamental, né? O estresse ele causa vários danos e com certeza a acne vai ter uma alteração de pH de pele, de microbiota, e a gente, por conta do estresse, que acaba virando um problema hormonal, a gente acaba tendo uma incidência de acne maior. O período pré-menstrual nas mulheres é muito importante, porque acne e hormônios estão diretamente ligados. E na adolescência, a gente inclusive já sabe que alguns adolescentes, até pela predisposição genética, vão ser acometidos pela acne, né? Então, são 3 fatores bastante importantes. Por quê? Porque traduzem a secreção hormonal, né? Principalmente os hormônios masculinos, que nós mulheres também produzimos. Dessa forma, a produção de sebo dentro das nossas glândulas sebáceas, ele fica mais intensa. Eu começo a ter uma produção de sebo exacerbada e, com isso, a formação de comedões fechados ou abertos. O comedão fechado é aquele comedão branquinho, né? Ele não passou pela oxidação do oxigênio, como quando ele está aberto. E o nosso cliente, eu estou falando aqui para o profissional, porque o comedão é, como a gente chama, né, profissionalmente, o cravo. Ele pode ser aberto ou fechado. E o nosso cliente diz assim: ai, a minha pele está tão suja porque tem os pontinhos pretos. Na verdade, esses pontinhos pretos é a oxidação do oxigênio do ar sobre o sebo da nossa pele. E quando eu tenho uma cobertura, né, de tecidozinho sobre esse sebo, ele é um comedão aberto. Esse é o primeiro grau da acne. A acne grau 1, comedogênica, né? Aquele que a gente faz uma limpeza de pele, muitas vezes já ajuda potencialmente, porém, ele é só o primeiro passo. Seria conveniente eu tratar nessa fase da formação da oleosidade, desse estímulo hormonal e até a formação do comedão. Porque depois da formação do comedão, possivelmente eu terei reação de micro-organismos. São micro-organismos que estão lá presentes nas glândulas sebáceas já. Porém, como eu tenho um aumento de sebo, eu vou ter uma proliferação de bactérias. E essas bactérias, às vezes, elas são inoportunas para aquela região onde se encontra o sebo. E eu começo dessa forma um processo inflamatório dentro do folículo. E esse processo inflamatório, ele vai gerar aquilo que a gente chama de pápula ou pústula, né? Para quem não é profissional, chama-se a espinha interna, né? Ou a espinha. Na verdade, a pápula, o pessoal considera espinha interna porque ela é uma lesão dura. A gente não visualiza na pápula a pontinha de pus. A pápula é o início do processo inflamatório. É exatamente aquela lesão que a gente diz, não toque nela. Né? Use algum outro recurso, como o secativo pontual, a alta frequência, porque a pápula ela pode involuir.
ela é o início do processo inflamatório, e se eu tiver uma proteção de barreira legal, se eu tiver uma microbiota legal, uma flora de pele controlada, talvez as bactérias oportunistas percam para as bactérias que me protegem. Porém, se já virou uma pústula, que é aquela lesãozinha que tem a pontinha de pus amarelado, então realmente aí eu já perdi essa batalha e eu estou com processo infeccioso dentro do meu folículo, né? Uma inflamação. Eu tenho ali pus. Dependendo do tamanho dessa lesão, eu posso ter cicatrizes. Por quê? Nós temos as pápulas e as pústulas, que são lesões pequenas, menos de 1 centímetro de diâmetro, mas a gente pode também ter essas lesões aumentadas, com mais de 1 centímetro de diâmetro, que aí a gente vai ter nódulos, nós vamos ter cistos. E a estrutura é tão grande, e a inflamação dentro do folículo é tão intensa, que esse folículo ele se rompe. Ele se rompe e a pele sofre uma invaginação. E com isso a cicatriz, né? Geralmente as cicatrizes são atróficas, elas sofrem uma invaginação. E também nessa cicatriz, no fundo, ela sofre por uma fibrose também. Se eu tratar da acne desde o início, talvez eu tenha muito menos possibilidade de um processo inflamatório tão intenso. Mas tudo vai depender do sistema de defesa da minha pele. Porque a partir do momento que eu tenho uma inflamação, o sistema de defesa da minha pele é acionado. E aí, se eu tiver uma barreira descontrolada, uma hidratação descontrolada, um pH de pele descontrolado, o meu sistema de defesa não vai estar legal para me proteger. E quem mais vem em nossa proteção quando nós temos uma lesão de pele? A melanina. A melanina, ela está lá para nos proteger. E nesse momento, né, observando ali que eu tenho uma lesão naquela pele, uma inflamação, o sistema de defesa foi acionado, a melanina ela vai ser produzida para mais, né? Ela fica meio descontrolada, causando dessa forma a hiperpigmentação pós-inflamatória, que são aquelas marcas escuras. E aí o pessoal pergunta, mas como tratar? Da mesma forma que nós tratamos as outras manchas de pele, porque é uma hiperpigmentação, melanina para mais. Só que tratando a acne de forma global, a incidência de cicatrizes, a incidência de marcas escuras, com certeza será menor. E quando a gente também tem a inflamação do folículo, a gente tem ali um estresse oxidativo, porque a inflamação gera estresse oxidativo. E a todo momento a gente está falando menos inflamação, menos inflamação, menos inflamação, né? Por conta da gente evitar a geração desse estresse oxidativo que vai trazer radicais livres. E o que faz os radicais livres? Diminui a capacidade antioxidante natural da pele, traz o envelhecimento celular e deixa a nossa barreira de proteção desprotegida. Então, percebe que é um ciclo, né? Eu preciso tanto dessa barreira de proteção íntegra. E se eu não cuidar ali do início da patologia, eu vou ter o envelhecimento, a barreira de proteção desprotegida, aí vem a poluição e piora tudo isso, porque está impregnando toxinas na nossa pele e atravessa a barreira de proteção da nossa pele, e aí o nosso sistema de defesa reage, tentando expulsar toda essa bagunça aí dos nossos poros, todas essas toxinas, né? Todos esses elementos que não deviam estar lá. E dessa forma, obstrui os nossos poros, obstrui os nossos folículos. Então, eu tenho lá sebo, micro-organismos, está aumentando a inflamação, eu tenho geração de estresse oxidativo, radical livre, olha o tamanho e a proporção disso tudo. E quando eu não consigo controlar no início, eu vou ter um ambiente propício para bactérias que não são
nocivas, né? Que não são inofensivas, elas são nocivas à nossa pele. Então, a gente precisa sempre, novamente, pensando no sistema de defesa da nossa pele íntegro, né? Porque toda vez que necessário, ele vai ser acionado. Tá? E dessa forma a inflamação não termina nunca e volta para o ponto inicial e vira uma bola de neve. Então, são vários pontos que a gente visualiza aqui que a gente precisa estar atuando para que não tenhamos lesões imensas, com cicatrizes, com marcas escuras. E nesse processo todo que a gente pensa da acne, né? A gente também tem que pensar que existem, como eu falei, vários tipos de acne. A gente começa pela acne grau 1, comedogênica, mas a gente tem outros tipos, né? Conforme a inflamação vai se tornando mais intensa também. Então, aqui a gente tem um demonstrativo do acne grau 1, acne não inflamatória. Acne grau 1, ela tem presente comedão fechado, comedão aberto, um excesso de oleosidade, muita queratina também. Então, eu tenho, olha só, os pontos brancos, né, que ainda não sofreram oxidação, e os pontos pretos. Mas aqui dentro, com o acúmulo de sebo, eu já tenho alguns micro-organismos lá, né, se refestelando, se alimentando desse sebo. Então, é importante a gente controlar a oleosidade, a gente não deixar que inflame, mas a gente sabe que tem muitos fatores aí, até o genético, que podem acelerar a inflamação. Então, é muito mais fácil tratar um acne grau 1? Com certeza. A pergunta que algumas pessoas me fazem é assim: e se eu tiver o acne grau 1, mas eu tiver uma pápula, uma pústula, ainda é acne grau 1? Sim. Tá? Qual é a maior incidência? São os comedões abertos e fechados? Então, eu continuo com o grau da acne 1. Bom, os comedões fechados, então, eles têm excesso de sebo e queratina. Os abertos, eles também têm excesso de sebo, de queratina, porém eles já sofreram oxidação, por isso que ficaram pretos. Se eu tenho queratina e eu tenho sebo, a gente vai ter aqui na tampinha, né, do folículo, uma oclusão, que nem um tampão de queratina com sebo. Por isso a importância de uma boa higienização, de um ativo detoxificante e de diminuir essa intensidade, né, de sebo na pele. Bom, se eu partir para o primeiro passo da acne grau 2, que é a acne já inflamatória, então a gente vai ter a pápula. Pápula, aquela lesão dura que eu comentei com vocês. E quando eu tenho muita dúvida de como identificar uma pápula de um nódulo, a gente pode ir pelo tamanho. A pápula geralmente é uma lesão menor que 1 centímetro de diâmetro, tá? E nódulos são maiores que 1 centímetro de diâmetro. E aí já é uma acne conglobata, uma acne séria. A pápula, ela também tem sebo, né? Ela também tem os ácidos graxos, já tem as bactérias formando ali o processo inflamatório. E como eu falei para vocês, muitas vezes ela pode involuir. Algumas pessoas, elas têm o hábito de cutucar, né, a pele. Então, a lesão ainda não evoluiu para uma pústula e ela acaba cutucando, inflamando uma lesão que talvez evoluísse com todo o processo de barreira da nossa pele, entendeu? Então, é uma lesão que a gente deve evitar tocar. As pústulas, ela já evoluiu para o processo inflamatório e ela tem ali a pontinha de pus amarelado, né? Então, ela tem a inflamação, lógico, se eu tenho pus,
eu tenho a inflamação, não é? E aí eu vou ter sebo, eu vou ter queratina, eu vou ter as bactérias oportunistas, né? Eu já estou com processo de dor, de rubor, porque o que o processo inflamatório traz para a gente? Dor, rubor, calor, não é? Que são todos os sintomas que a gente tem quando temos uma inflamação. E naquela região vou ter um edema também. Às vezes, só de tocar já dói. Mas como eu identifico, Elisete, uma pústula de um cisto? Porque os dois são lesões moles. Os dois eu vou visualizar o pus. Mas a pústula, ela tem menos de 1 centímetro de diâmetro e o cisto tem mais de 1 centímetro de diâmetro. E aí fica mais fácil para a gente identificar, porque eu sei que a identificação não é tão fácil assim quando a gente está com o cliente ali na nossa mão, né? E os nódulos, como eu disse, eles têm uma consistência dura, eles estão localizados lá na derme e hipoderme, né? A gente sente a lesão na palpação, como se fosse a pápula, só que eles são maiores. E os cistos, elas são bolsas fechadas de pus, são maiores, a gente já identifica aquela lesão bem grande, mas com material líquido, né? A gente toca, não é aquela lesão dura. E aí essas cicatrizes, geralmente, elas vêm dos cistos. Quanto maior o grau de inflamação, maior a possibilidade de cicatriz, porque eu tenho rompimento da glândula lá na derme, próximo da hipoderme, né? Tecido profundo, por isso que ela sofre invaginação e ficam marcas profundas. Então, acne, que ocorre ali na adolescência, a gente já sabe como é, a gente até chama de acne vulgar, por quê? Está junto com o momento em que o adolescente está tendo lá um monte de transformações hormonais, né? Os folículos pilosos muitas vezes estão dando lugar ao pelo, a incidência dos hormônios masculinos tem já uma pontuação bem interessante, e a gente, por incrível que pareça, até trata a acne adolescente como acne vulgar, não que ela seja exatamente vulgar. Mas a acne que acontece na vida adulta, ela é um pouquinho diferente. Muitas vezes as queixas não são muitas pústulas, né? As nossas clientes vêm e falam assim: olha, eu não tenho pústula, mas o tempo todo eu tô com a pele muito oleosa, muita pápula ou comedão nessa região da face maxilar ou a região mental, algumas pessoas mais na região frontal, mas ela incomoda e alguma época do mês ela piora por conta do período pré-menstrual, do edema que as mulheres conseguem nesse momento, ou até alguns problemas hormonais. E como a gente pode solucionar, então, tudo isso de forma que a gente consiga tratar tanto a acne adolescente como adulta, porque, na verdade, os gatilhos são semelhantes, né? Agora, com uma consciência de que alguns gatilhos nós não vamos poder tratar, tá, gente? Então, isso eu gosto sempre de deixar muito claro. Se a minha cliente tem um ovário policístico, tem um problema hormonal, está tomando um anticoncepcional inadequado para o tipo de pele dela, ela está com um problema de estresse violento, o cosmético não vai tratar desses fatores, ok? E isso é muito importante, porque quando a gente fala, vamos fazer uma boa anamnese, e aí a gente fica frustrado, porque muitas vezes o tratamento não está atingindo o objetivo, porque possivelmente nós temos algo a tratar de forma endócrina, metabólica, né? Nós estamos tratando a pele. Para que a gente tenha cosméticos efetivos de resultado, vamos voltar àqueles mecanismos, né, que a gente viu do passo a passo do desenvolvimento da acne.
Então, lembra que o estresse, o período pré-menstrual, a adolescência, a poluição piorando, né? São agentes importantes. E onde a gente pode agir para melhorar essa disfunção de pele? Então, aqui são os pontos roxos, né? Então, eu tenho lá ou o estresse ou o período pré-menstrual ou adolescência, que aumenta a minha secreção hormonal, que vai fazer a minha glândula sebácea produzir mais sebo. Então, eu preciso controlar a oleosidade e reduzir o tamanho dos poros dilatados. Gente, explica para sua cliente que poros não podem ser fechados, tá? Muita gente procura, mas eu quero um tratamento que feche definitivamente os meus poros. Pois é, os poros fazem parte da nossa vida. A gente pode diminuir a estrutura deles, fechar jamais. Então, nós temos que ter princípios ativos numa linha que vão controlar essa produção de sebo, controlar essa oleosidade e reduzir, diminuir a estrutura que são os poros. Fora isso, nós temos que ter ativos que tenham uma ação anti-inflamatória, que previna a inflamação, para que eu tenha menos aquele aspecto vermelho, aquele aspecto de edema, aquele aspecto de dor da inflamação. E eu tenho que ter, obviamente, um ativo de ação bactericida, porque eu tenho bactérias lá que estão piorando o processo, estão transformando tudo isso numa grande inflamação. E dessa forma, como ação bactericida, a gente também quer um princípio ativo que reduza e previna a formação da cicatriz. Porque a cicatriz é algo para sempre, né? E aí depois é um outro tratamento preenchedor, microagulhamento para tratar. Então seria muito bacana que a gente conseguisse diminuir e reduzir a formação e até prevenir a formação das temidas cicatrizes. E mais, por que não ter dentro de um kit algo que já uniformize o tom da pele? Né? Um princípio ativo que regula a produção de melanina, que não permita que o melanócito seja estimulado por conta de todo esse processo inflamatório. Então, olha quantas ações e quantos ativos eu devo ter numa linha para atingir todos os pontos gatilhos da formação da acne. E também não podemos esquecer que se nós temos um estresse oxidativo, a formação de radical livre, nessa linha a gente tem que ter um ativo com ação antioxidante. Eu não posso deixar esse fator de lado. Para tratar mancha, acne, envelhecimento, tudo, eu preciso ter agentes antioxidantes. Fora a hidratação, né? Que sempre, mesmo a pele oleosa, mesmo a pele acneica, necessita de hidratação. Manter a nossa hidratação natural controlada. E ativos que fortaleçam a nossa barreira de proteção, nossa barreira de pele tão importante. A gente só sabe fazer descamação, processos inflamatórios, descamativos, agressivos, e com isso a nossa função de barreira, ela fica totalmente desequilibrada. E dali a gente vai percebendo, né, algumas patologias de pele, como acne, como mancha, psoríase, dermatite, e aí vai. Tudo por conta da nossa barreira de proteção. E agentes que purifiquem a pele, lembra da poluição? Eu posso chamar de agentes purificadores, detoxificante, antipoluição. Importantíssimo e muito importante que o meu cliente use no home care esses princípios ativos também, para dar continuidade ao tratamento, né? Porque não adianta de nada eu fazer um tratamento de efeito global e em casa ele não utilizar os mesmos ativos para dar continuidade ao meu tratamento. Então, um tratamento global da acne significa que eu vou limpar,
essa pele profundamente, desobstruir os poros através de agentes antipoluição, detoxificante, né? A ação antipoluição é importante para a gente purificar a pele dos agentes tóxicos. Tratamento global da acne significa controlar a oleosidade de base, que é a primeira reação da pele. E para isso a gente vai inibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que está ali presente, por exemplo, em mulheres que têm ovário policístico. Eu preciso ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante para reduzir e prevenir as cicatrizes. Eu preciso ter um princípio ativo que reduza a dilatação dos poros, porque eu tenho poros menores, eu vou ter menos acúmulo de sebo ali. A questão da melanina, né? Eu tenho que ter algo que regule a transferência da melanina, uniformizando o tom da pele. E, claro, fortalecer a barreira de proteção da minha pele, fora os ativos descongestionantes para reduzir a dor, para reduzir o vermelhidão. Então, tudo isso faz parte do que a gente imagina que seja um tratamento global da acne, e não somente agentes secativos, né? E aí a Extratos da Terra, com toda essa pesquisa, com todo esse estudo, desenvolveu a linha Dermosoft Anti-Acne, profissional e home care. Essa linha, ela tem alguns pulos do gato, né? É um protocolo um pouco diferenciado dos tradicionais, que deve ser seguido, porque faz parte esse pulo do gato, esse diferencial na aplicação do protocolo, faz parte do resultado final. E para quem se interessar também, através do YouTube, da Extratos da Terra Oficial, nós temos o vídeo do protocolo passo a passo da linha Dermosoft Anti-Acne. Eu te convido a assistir, tá? Porque aí eu tenho o kit em mãos, vou ter o protocolo, né, na hora da compra do kit, mas eu também tenho esse vídeo que mostra pra gente o passo a passo desse protocolo. Então, eu tenho lá um sabonete detoxificante, né? O nome aqui já diz, um tônico equalizador, uma máscara anti-oleosidade, um peeling secativo sem aumentar a inflamação e um sérum. Qual é o diferencial da nossa linha? Né? É um ativo, que é um ativo que a gente considera o principal e que ele vai estar presente em todos os passos do protocolo, que é o acneol. E qual é o objetivo? Entregar uma concentração maior desse princípio ativo, né? De maneiras diferentes, em camadas diferentes, de formas diferentes, garantindo desse jeito o resultado final. Então, a presença do acneol, ele vai estar em todos os passos do protocolo, potencializando a ação. E não só potencializando, como entregando esse ativo acneol de várias formas diferentes para a nossa pele. Mas, afinal de contas, quem é o acneol? Nunca ouvi falar, vamos conhecer. Ele é um blend de ativos. Blend, uma associação, um coquetel, para quem não consegue identificar o que é blend. E é um blend, então, uma associação de ativos com diferenciações, tá? E ele vai tratar dessa forma a acne em todos aqueles pontos que a gente comentou. O acneol, ele é composto por 8 ativos, então ele é o nome de um princípio ativo, mas dentro dele tem outros 8 ativos: ácido salicílico, zinco, extrato botânico de acácia, aloe vera, lúpulo e melaleuca, ácido salicílico vetorizado, diferente do salicílico comum, vetorizado, sempre ligado ao silício, e ele age em camadas mais profundas, e o enxofre. Então, são esses 8 ativos que formam o acneol, e o acneol vai estar presente em todos os passos do nosso protocolo. A proposta de tratamento, como eu disse para vocês, ela não deve ser modificada. Por quê? Porque nós fizemos o protocolo
de forma diferenciada, vocês vão entender conforme eu for explicando, e ele vai ter ações diferentes. Então, se eu não seguir o passo a passo de maneira como está lá no vídeo do YouTube, ou como eu vou dizer agora, eu não vou ter o mesmo resultado final, tá? Então, assim, olha, existe um protocolo, né? Pré-higienização, por exemplo, vai estar lá tudo descrito, né? O que significa uma pré-higienização? Tirar a maquiagem, tirar o fio solar, o tonificante que está sobre a pele, e para isso a gente deve usar uma emulsão. Emulsão é quem tira definitivamente os resíduos da pele, não o sabonete, tá? Depois nós vamos fazer um passo que é a detoxificação, e aqui está o pulo do gato, porque a detoxificação é aplicar o sabonete como máscara. Parece meio louco, mas eu vou aplicar o sabonete e ele vai ficar agindo 10 minutos como se fosse uma máscara. E só no terceiro passo, com o tônico, com o uso do tônico, fluidificando esse tônico sobre o sabonete, é que eu vou fazer os movimentos circulares e eu vou ter o processo de higienização. Porque aí, esse sabonete, que também é uma máscara, ele vai se emulsionar com a loção tônica e vira um sabonete, higienizando profundamente, detoxificando. E eu posso garantir para vocês que esse passo também já é o passo da esfoliação, uma esfoliação suave, uma e micro esfoliação através das argilas presentes no sabonete. Então, olha só que é uma aplicação diferenciada, que eu devo acompanhar o protocolo para que eu consiga obter o resultado proposto, porque todos os nossos tratamentos têm testes de eficácia. E esses testes de eficácia levam à aplicação de cada produto da forma como a gente entrega para vocês, tá? E aí sim, nós vamos tonificar, nós vamos aplicar um peeling químico, vamos deixar agir, mas aqui vem o outro pulo do gato. O meu peeling químico, ele vai ser ocluído, vou até voltar aqui, pela máscara. Então, eu passo o peeling químico, deixo agir uns segundos e aplico a máscara anti-oleosidade sobre, e as duas coisas vão agir juntas. E depois do tempo previsto, que são os 15 minutinhos, aí sim eu vou retirar, tá bom? Posso retirar, inclusive eu tenho sempre o hábito de retirar os produtos com água termal, né? A Extratos da Terra tem aquela água termal de 1 litro, que é muito interessante a gente utilizar durante todo o tratamento nos algodões, tá? Aqui também a gente pode associar com uma alta frequência, com LED azul, né? E aí nós vamos aplicar o sérum e a finalização total. E não vou ficar detalhando aqui o protocolo, obviamente, mas convido vocês, então, a assistir o vídeo, ou depois a gente também pode passar esse protocolo para vocês, tá? Inbox, por e-mail, WhatsApp, da forma como vocês acharem conveniente. Eu posso e devo aplicar esse protocolo ao menos uma vez por semana. Algumas pessoas me perguntam, mas eu posso aplicar 2 vezes por semana? Eu até posso, mas uma vez por semana é o ideal, né? E muitas vezes a gente não consegue trazer o nosso cliente 2 vezes por semana para um tratamento facial. O que eu posso dizer para vocês que esse kit ele rende 40 aplicações. Então, se eu for fechar um tratamento de 10 sessões, eu consigo atender 4 clientes. E a rentabilidade também vai ser bastante legal. Posso associar? Claro, alta frequência super bem-vinda, não é? No tratamento de acne, efeito oxigenante, bactericida. O laser de baixa potência, de forma pontual, vermelho com infra. O LED azul. LED azul é exatamente para a Propionibacterium acne. Fantástico quem tem. E a microcorrentes, quem tem também tem um efeito muito legal no tratamento de acne. Agora, conhecendo um pouquinho sobre esses produtos, então eu te falo sobre o sabonete detoxificante, né? O nome já diz.
ele tem um efeito detox. Ele tem um rendimento maior do que todo o kit, que são 80 aplicações, porque ele vai ser utilizado como uma máscara. Lembra que eu comentei com vocês? E aí eu preciso de um pouquinho mais dele. Mas se eu lavar simplesmente o rosto com esse sabonete, eu vou ter o mesmo efeito? Não, porque é importante que ele fique na nossa pele, tendo esse efeito detoxificante, purificante. Então, esse sabonete, os benefícios dele é detoxificante celular, ele vai limpar e purificar os poros, lembra a poluição. Ele limpa a pele profundamente, mas ele já controla a oleosidade. E ele tem uma propriedade, que é a argila baunilha, que diminui aquele aspecto avermelhado, mas eu preciso deixar um tempo ele agir. Então, eu considero ele um 2 em 1, mas eu já disse até para vocês na outra aula que eu considero ele 3 em 1, né? Porque ele é sabonete, ele é uma máscara e ele é uma microesfoliação. E quando a gente retirar esse sabonete, depois de 10 minutos, você já percebe que aquela hipiremia causada pela inflamação da pele já diminuiu, a pele já está muito mais clara. O que tem neste produto que faz todas essas ações? O Acneol, lembrando, Acneol é um ativo que tem 8 princípios ativos dentro dele. Biodetox, que é um agente detoxificante, antipoluição, limpa profundamente a pele. Nanomelaleuca, melaleuca nanoencapsulada. Se a gente já ama a melaleuca, imagine nanoencapsulada. Qual é a vantagem da melaleuca nanoencapsulada? A melaleuca, muitas vezes, usada topicamente, sem ser nanoencapsulada, ela até inflama um pouquinho mais, né? Ela, se a gente erra na mão, então, ela até chega a dar uma ardência. E a nanomelaleuca, ela vai direto no objetivo do tratamento. Não tenho nenhuma sensibilidade. Fora isso, eu tenho argila verde e argila baunilha. Então, muitos ingredientes importantes a gente vai aplicar, já vai ter uma ação detoxificante, como mostra essa sequência de fotos, né? Onde eu tenho até a remoção de alguns pontos pretos que estavam oxidados só pela ação do próprio produto, tá? A aplicação, então, é diferenciada. Vou aplicar, vou deixar agir 10 minutos como se fosse uma máscara. Só que é uma máscara detoxificante. Ela vai eliminar as impurezas, ela vai acalmar essa pele, ela já vai ter um efeito anti-inflamatório, anti-oleosidade, e só vai se tornar um sabonete depois que eu umedecê-la com a loção tônica. Então, olha, é um pulo do gato, como eu falei, uma forma diferenciada que deve ser seguida, porque os resultados são fantásticos. E quem vai fazer a emulsificação desse sabonete? O tônico equalizador, tá? Que também vai ter um rendimento de 80, porque ele vai estar sempre sendo usado com o sabonete e depois para tonificar também. Então, ele precisava de um rendimento maior. Este tônico, ele controla a oleosidade, também diminui a irritação, diminui a inflamação, já auxilia na cicatrização e controla o meu pH. Já estou pensando na minha função de barreira, né? Então, eu vou usar este produto que também tem o Acneol, lembra? Todos os passos do protocolo eu tenho Acneol. Só que aqui eu já tenho aloe vera também, para recompor o tecido, para trazer hidratação, restauração, melhorar a cicatrização. Então, eu vou utilizar o tônico equalizador para emulsificar o sabonete e também para tonificar a pele depois. Pele limpa, tonificada, né? Inclusive, vocês vão perceber, quem for lá no YouTube assistir o nosso videozinho, que você deixou agir os 10 minutinhos o sabonete, umedeceu com a loção tônica, fez a higienização, depois a gente retira, né,
essa mistura, que era uma máscara junto com sabonete, tonifica e não retira o tônico. Tamborila para que o tônico seja totalmente absorvido pela pele. E aí, com a pele seca, já preparada, eu vou aplicar o peeling secativo, tá? Esse peeling secativo, ele vai ter a proposta de reduzir as lesões, né? Todas as lesões de acne, assim como os comedores também. Ele já tem a proposta do secativo, mas também tem uma proposta clareadora, prevenindo as hipercromias pós-inflamatórias ou até clareando algumas que já tenham na pele. Eu também diminuo a possibilidade de cicatriz, diminuo o vermelhidão. Nossa, mas é um peeling químico e reduz o vermelhidão? Sim, porque ele está controlado para não causar sensibilidade na pele, tá? Ele vai evitar a formação de mancha, ele vai controlar a inflamação, ele vai auxiliar na cicatrização, controla a oleosidade e desobstrui os poros. Como que ele faz tudo isso? Com ácido mandélico, salicílico, glicólico e acneol. Cada ácido trabalhando num determinado ponto da patologia. Né? Então, nós temos o glicólico 3% que está trabalhando a camada córnea, a gente tem o mandélico que consegue trabalhar bastante no sentido anti-inflamatório, clareador, e nós temos o salicílico, né, que ele vai ter uma ação bactericida, secativa, mais o acneol. Então, ele não é um simples peeling secativo, ele faz parte do tratamento. E junto com esses ácidos eu tenho o acneol, que tem lá aqueles 8 ativos. Então, ele é um super peeling secativo, ele não vai fazer descamação e causar hidratação. Ele vai abrir espaço entre os corneócitos, auxiliar na retirada de células pigmentadas, auxiliar na inflamação e no tratamento da acne. Coloco esse peeling e não tiro. Coloco o peeling e sobre o peeling nós vamos ocluir o peeling com a máscara anti-oleosidade. Então percebe que é um protocolo diferenciado e essa oclusão da máscara anti-oleosidade, ela vai potencializar a ação secativa, cicatrizante, de controle da oleosidade. É ela que vai deixar aquele aspecto mate, que é tirar aquele brilho excessivo que a oleosidade traz, e ela forma um filme oclusivo. Ela foi desenvolvida, né, para ser usada sobre o peeling, formando um filme oclusivo e aquele peeling agindo profundamente na pele. Olha que legal. E o que temos nessa máscara? Argila verde, baunilha, que é uma argila calmante, descongestionante, e o óxido de zinco, que ele tem um poder bacteriostático muito interessante. Posso usar em foliculite também. Ah, Elisete, você falou que em todos os passos eu teria o acneol e a máscara anti-oleosidade não tem acneol. Por que ela não tem acneol? Porque ela está fazendo uma oclusão para o peeling que tem acneol. Tá? Então, eu não disse que todos os produtos tinham acneol, eu disse que todos os passos teriam acneol. Então, eu passo o peeling, a máscara, ocluir, deixo agir e depois eu vou retirar as duas coisas juntas. E aí, eu vou aplicar o Sérum Equilíbrio Total, tá? Então, eu já tenho uma pele tratada, afinada, controlada e eu vou aplicar o meu produto de tratamento, que é o Sérum Equilíbrio Total, auxiliando no controle das bactérias, também na formação de marcas escuras e cicatrização, mas ele vai ter aquele poder antioxidante, hidratante, além de todos os outros todas as outras ações, né? Que é controlar a oleosidade, controlar o processo inflamatório. Mas lembra que eu falei lá do início da importância da hidratação, do fator antioxidante? Tá aqui. Ah, Elisete, mas como hidratar uma pele oleosa se é uma pele acneica, se ela já é oleosa? Então, a oleosidade, ela
é determinada pela produção de sebo e a hidratação pela produção hídrica. E eu preciso de um controle entre a parte hídrica e lipídica para eu ter uma emulsão de pele, uma hidratação natural de pele controlada para que nela habitem os micro-organismos que cuidam da minha pele, tá? E o que eu tenho no sérum? A quineol, novamente a melaleucanana encapsulada e agora o resveratrol, que é derivado das uvas, né? Também nanoencapsulado. Já estou, inclusive, me preocupando com a jovialidade dessa pele. E a aloe vera, mais uma vez, recompondo todo esse tecido. E dessa forma, nós estamos tendo ativos que tratam todos aqueles pontos chaves, todos aqueles gatilhos que tratam a patologia acne. Quando a gente bota uma linha no mercado, geralmente vem algumas dúvidas e essa é uma dúvida pontual. A partir de qual idade começar a utilizar a linha? E a gente tem uma resposta pela legislação brasileira, né? A legislação brasileira determina que os cosméticos devem ser aplicados a partir de 12 anos. E a gente tem recebido algumas mães aflitas que os filhos com 10, 11 anos já estão com aspecto de oleosidade excessiva, formação de comedão. Então, aí é o papai, a mamãe que vai se responsabilizar pelo uso, né? A questão das sessões. Ah, mas se eu fizer 2 vezes na semana, eu vou ter um resultado melhor? Eu posso dizer para vocês que com a minha prática clínica, 1 vez por semana e o uso home care é muito melhor. O que eu não posso deixar é de usar o home care, tá? Porque eu posso detonar todo o meu trabalho não usando os produtos home care corretamente. Então, eu posso fazer 2 vezes por semana, mas isso não dispensa o uso home care. E quais seriam as contraindicações da nossa linha? Gestação, né, e a lactação. Por quê? Nós temos o ácido salicílico dentro dos produtos e dentro do acneol, lembra? E são contraindicados tanto o nanoencapsulado como o outro livre na fórmula para gestante e lactante. O único produto da linha que eu posso aplicar em gestante e lactante é a máscara anti-oleosidade, tá? E aí, uma outra dúvida que sempre vem. Eu tenho um cliente que está fazendo um tratamento dermatológico usando isotretinoína ou isotretinoína oral, que é o Roacutan, o Acutan. Posso fazer o uso? Aí eu preciso da avaliação e aprovação do médico que está fazendo o tratamento. Por quê? Geralmente, no uso da isotretinoína, essa pele está super sensibilizada, né? E não seja, talvez, o momento da gente entrar com tratamento cosmético. E quando nós temos a indicação de um outro profissional, a gente, por ética profissional, sempre pede a avaliação e a aprovação deste outro profissional, ok? Bom, alguns resultados para vocês conhecerem. Aqui uma pele jovem, né? Pele jovem, 10 sessões, tratamento home care, com manutenção. Então, a gente vê a diminuição dos processos inflamatórios, do vermelhidão, o controle da oleosidade, né? Mas lembrando de que ainda temos aqui um adolescente em processo, né, de transformação e normalmente tem altos e baixos, mas olha como a gente já consegue controlar, melhorar a autoestima, né? Existem pessoas que ficam com a autoestima bastante abalada com a presença das lesões, e é isso aqui, olha, começar a tratar cedo, rápido, logo nos primeiros sinais. Porque aí a gente vai evitar as cicatrizes, as manchas e tudo mais. E aqui a gente tem um resultado de 10 sessões, com também o uso home care numa pele adulta.
E aí eu vou parar aqui e fazer um comentário, porque muita gente me pergunta: ah, mas eu tratei, não tenho mais pústula, mas ainda tenho umas manchinhas avermelhadas. Isso é sinal de cicatrização, tá? Então, aqui eu tinha processo inflamatório e essa pele, com certeza, foi manipulada pela cliente, porque isso a prática clínica ensina pra gente também. E aqui, olha, eu tenho alguns pontinhos avermelhados, que não significam que já seja mancha. Isso significa que eu estou com a pele em processo de cicatrização. Então, a gente vai continuar tratando, a gente vai continuar a proteger essa pele para que isso não se transforme numa mancha. Por quê? Quando a gente fala de cicatrização, leva meses, até um ano, às vezes, para a gente ter a pele da coloração da nossa pele habitual, tá? Então, percebam que todas as duas usaram a linha Home Care. E a Home Care, gente, não pode faltar. Porque aqui é a continuidade, a manutenção, a potencialização, é todo dia usar um produto antipoluição, todo dia usar um produto anti-oleosidade. Está aqui o segredo de tudo. Né? Nós temos uma linha com 3 produtos e nós temos uma máscara purificante para aquela pessoa que gosta de uma vez por semana fazer o seu momento especial, aplicar uma máscara, ficar ali relaxando, né? Então, olha só, a espuma detox, ela é um ponto principal aqui do nosso tratamento. Por quê? Ela já limpa e tonifica. Eu não preciso de um tônico para essa linha, ok? Já tem tudo aqui nessa espuma. Ela vai desintoxicar os poros, ela vai ter essa ação detox e já vai controlar a patologia acne. Então, ela já sai uma espuma da embalagem, aplico sobre a pele, faço movimentos circulares e eu posso enxaguar na torneira, porque eu uso home care e geralmente é a forma mais fácil de retirar. Depois, com a pele seca, não preciso de tonificar, tá? Eu vou ter o sérum multissolução, porque ele vai reduzir o processo inflamatório, acelerar a cicatrização, prevenir mancha e olha só, estimula até a produção de colágeno. Por quê? O colágeno aqui está pensando na cicatrização, mas eu já estou tendo um apoio aqui para minha pele se manter mais jovem. Não é? Então, o colágeno sempre muito importante. E proporcionando aquele efeito mate, porque quem fica com a pele muito oleosa reclama muito desse excesso de oleosidade. E ela tem uma ação probiótica, que deixar saudável os micro-organismos que habitam a nossa flora de pele, que são os que nos defendem, né? Dos outros oportunistas. E aí a gente vai aplicar com a pele limpa, seca, por toda a região, até total absorção. E o secativo pontual é aquela troca que a gente faz com o cliente, né? Em vez de você manipular, use o secativo pontual, resista. E não deixe que namorada, mãe, pai, irmão, né? Não deixa essa sedução e essa chantagem, deixa só eu tirar o seu cravinho que eu te dou, não sei o quê. Não, isso não é verdade. Tem namorado que fala assim: meu namorado disse que se eu não deixar ele apertar os meus cravinhos é porque eu não o amo. Não caiam nessa chantagem. Usa o sérum secativo pontual. Ele vai tratar de reduzir aquela inflamação naquela lesão. Tá? Não é para ser aplicado no rosto todo, somente sobre as lesões. Então, ele vai fazer essa ação secativa, vai tirar o vermelhidão, vai melhorar a cicatrização, ele age em 6 horas. Então, tenha paciência, porque o que mais a gente vê é a manipulação no desespero. Então, aguarde as 6 horas, tá? Porque eu vou ter resultados visíveis através do sérum pontual. E eu vou aplicar somente sobre as lesões. E claro, sempre, sempre, sempre o filtro solar. Onde eu tenho uma inflamação, eu vou ganhar uma mancha, se eu não me proteger.
Qual é o protetor mais adequado para a linha acne? É o Dermosoft Protect FPS 20. Porque o FPS 20, ele tem um ativo que controla a oleosidade, tá? Mas também nós temos os multissoluções, que são os filtros em pó, que também são facilmente reaplicáveis durante o dia, e agora temos até com tonalizante que dá já aquela camuflada no aspecto da acne. E para quem gosta de uma vez por semana fazer o seu momento, aplicar uma máscara, né, ter um tempo para si próprio, tá tratando da sua autoestima, nós temos a máscara purificante, que vai regular a oleosidade, vai melhorar as lesões da acne, porque ela tem uma ação secativa. Também para quem tem poros muito dilatados, ela é legal. Para quem já tem acne ou quem não tem também, ou tem a pele excessivamente oleosa, ou para quem quer somente ter uma ação antipoluição e detox. E aí eu aplico depois a minha pele higienizada, deixo agir uns 15 minutinhos, enxago abundantemente na água e posso usar o meu multissolução depois, tá? Isso só uma vez por semana, no máximo 2. Não se deve dormir com uma máscara, não se deve aplicar todos os dias, tá bom? A máscara, ela é um produto para ser usado de 1 a 2 vezes por semana, potencializando a ação dos outros produtos. E como isso tudo vai ser usado? Então, pela manhã, vou higienizar com a espuma detox, vou usar o sérum multissolução e um protetor solar, né? Eu sempre indico o FPS 20, como eu falei para vocês, que é uma emulsão e tem um agente lá controlador da oleosidade, e o pó multiprotetor, ou translúcido ou com tonalizante, porque ele é FPS 50 e ele é fácil a aplicação, né? E ele dá aquela camuflada, então ele melhora a autoestima, a imagem pessoal, tá? Invista nessa indicação do pó multiprotetor FPS 50. E à noite eu não tenho necessidade de usar o protetor. Então eu vou higienizar com a espuma, vou usar o sérum multissolução e onde eu tiver, se tiver lesão, eu vou usar o sérum secativo pontual. E dessa forma, uma vez por semana em cabine e esse passo a passo de home care, com certeza a gente vai ter um resultado muito satisfatório. Elisete, é normal no início a acne piorar um pouquinho? Sim, é normal. Às vezes, começamos a tratar a acne ou por algum distúrbio daquela pessoa, ou até por essa ação detoxificante que estamos fazendo, a gente percebe uma leve piora. Mas depois a pele começa a se equilibrar e o pH começa a controlar, a barreira cutânea começa a ficar protegida novamente e a gente tem uma ação bastante satisfatória, tá bom? Bom, quando a gente quer usar, então, o tratamento semanal, né? Uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Eu peço para vocês, eu já vou ver aqui se tem algum comentário, alguma pergunta, mas nos nossos comentários vocês vão encontrar alguns links. Vai ser o link para você pegar o seu certificado, vai ser o link para você entrar e identificar esses produtos que eu falei para vocês, tanto o home care como o profissional, tá? Então, se atentem aí nos links que estão nos comentários. E dessa forma, a gente deseja que vocês tenham lá, né, excelentes resultados, lucratividade. Bom, se tivermos alguma dúvida, se tivermos alguma pergunta, podem fazer. Se não, através do Instagram Extratos da Terra oficial, através do nosso Facebook, o nosso e-mail. Fiquem à disposição, ficamos à disposição de vocês para responder qualquer dúvida, qualquer comentário, tá? Gente, espero ter contribuído.
Espero que vocês consigam ótimos resultados e eu só vou dar uma dica para vocês. Comecem o tratamento home care já, até antes de vocês começarem um tratamento profissional. Por quê? Nós estamos num momento único, mundialmente falando. Muita gente já está apresentando um descontrole da flora de pele, uma pele mais oleosa, já está apresentando algumas características de acne, mancha. E nós não sabemos, algumas regiões, quando vamos poder voltar a atender, né? Então, já começa já a indicar para o seu cliente a linha Home Care. Já faça o seu atendimento home office, tá? Preparando essa pele para quando as coisas voltarem a funcionar, a gente já conseguir fazer o nosso tratamento presencial. A Meire de Oliveira, clientes já vem de um tratamento ou mais, remédios, química e tudo mais. Porém, o problema da acne é insistente. Sim, Meire, principalmente a acne adulta, tá? É uma acne que ela tem múltiplos fatores, né? Então, o fator estresse hormonal, ela tem a questão de alguns medicamentos que pode estar piorando, ela tem a questão funcional, de onde ela trabalha, às vezes ela trabalha num ambiente que propicia. Então, a acne adulta, ela persiste, ela insiste, é difícil o tratamento, né? E precisa de produtos que tratem de base, como eu falei. Mesmo assim, nós podemos ter gatilhos metabólicos ou endócrinos que não traduzam naquele resultado satisfatório que a gente deseja, tá? Tem desconto se adquirir para vender? Com certeza, né? Priscila, a gente pode conversar com você, tá? Você tem várias formas de adquirir e vender com lucratividade. Você pode se transformar no RA, que é uma pessoa que vai revender, revendedor autorizado, né? Ou você pode comprar de algum distribuidor para fazer também essa revenda. Então, eu peço para você, Priscila Magalhães, que contate a Extratos da Terra inbox ou através do Messenger, tá? Aqui mesmo do Facebook, porque aí a gente pode te orientar direitinho, tá bom? Aí, cara, Lisete, posso usar o home care e posteriormente o tratamento de cabine? Sim, claro que pode. Inclusive, essa é a dica, tá? Que eu tô dando. Nesse momento, muitas regiões ainda não voltaram a atender. E tem muito cliente já reportando aí alguma patologia de pele. Então, manda um WhatsApp para o cliente, identifica se ele está precisando de alguma coisa e já começa o tratamento e depois você começa o presencial. Então, eu já uso home care e posteriormente cabine. Eu já estou tratando esse que eu acho que é o segredo desse momento. A gente dá atenção para o nosso cliente trabalhando home office, né? E muita gente tem resistência, quer ver o cliente ali deitado na maca. Mas já pensou se a gente puder já estar contribuindo para esse cliente, né? Indicando, revendendo para ele, tá? Então, quem tiver essa vontade de indicar, de revender, a gente conversa com vocês em particular, tá bom? Gente, muito obrigada, muito boa tarde.